carioca, São Gonçalo, e vim encontrá-la aqui nos Estados Unidos. Olha, para falar de imigração, para falar a respeito de direito, para falar a respeito de tanta coisa, mas para falar a respeito de vida. Essa é a Renata, doutora Renata. Hoje, na comunicação, você escuta a doutora Renata na rádio, você vê a doutora Renata na televisão, mas a história da doutora Renata, o que a trouxe para cá, o que a motivou, afinal, seu pai já morou nos Estados Unidos antes mesmo de você vir para cá. Isso mesmo. E com 18 anos de idade, através de um casamento, você veio parar aqui nos Estados Unidos. É, o príncipe que virou sapo, Oh, o que meu sempre Deus. foi sapo, mas parecia príncipe, né? Que é a história de várias pessoas que acabam vindo para os Estados Unidos buscando um sonho e acabam realizando vários outros, não é? Quando você saiu do Brasil, você era muito menina. Sim. Muitos sonhos você trouxe na sua bagagem, você carregava muitos sonhos. Dentre esses sonhos que você trouxe, por acaso pensava em ajudar tantas pessoas que você já ajudou, enfim, até mesmo dentro do direito, da sua área hoje? Não, eu não conseguiria nunca conceber o que seria a minha vida hoje, fazendo o que eu faço. Meu sonho era ser diplomata. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu achei que isso não seria possível, por uma série de obstáculos. Inclusive, no Brasil, eu estudei inglês, eu vim para os Estados Unidos já falando inglês, mas uma das coisas que pareciam assim impossíveis é que eu atingiria a fluência que eu tenho hoje. Que legal. Né? E hoje em dia, inclusive, eu tive uma pessoa que falou, um professor que falou, você nunca vai falar inglês, e hoje estou aí, fui candidata a vereadora, sou presença constante em grandes canais de televisão, fazendo comentário ao vivo em inglês. Fiz 3 faculdades em inglês, então são as surpresas que os Estados Unidos guardam pra gente. E quando você saiu do Brasil, uma menina casada com um príncipe, direto foi para... Fui para Boston, Massachusetts. Boston, ok. Yeah. Chegando em Boston, mais frio, apesar da comunidade brasileira ser muito atuante lá, quais foram as dificuldades que você encontrou logo quando você chegou? As dificuldades foram mais oriundas da realidade daquele relacionamento, que era incrivelmente abusivo, muito mais do que da residência. Eu acho Massachusetts um lugar fantástico, histórico, uma comunidade engajada. Quando a gente fala de comunidade no Brasil, é favela. Aqui comunidade é um grupo de brasileiros, né? Mas eu acho que são vitoriosos, que se superam. Para mim, o que foi mais desafiador foi me encontrar como uma menina, sozinha, engravidei logo que cheguei aqui, com todos esses obstáculos oriundos da questão imigratória, do relacionamento abusivo e tendo que me reinventar. Renata, quando você chegou aqui, você não tinha o documento ainda? Eu vim com visto de turista e eu me casei aqui. Eu conheci o meu primeiro marido e me casei aqui. Ele tinha cidadania. Exatamente. Exatamente. Eu vivi a história de várias mulheres, Vanessa, porque a mulher brasileira, eu acho que a mulher no geral, ela tem um livro fantástico que se chama Mulheres que Amam Demais. Eu acho que todas as mulheres devem ler esse livro. Já falei desse livro aqui. Fala de uma dificuldade em você vetar parceiros, em vetar no sentido de fazer escolhas, né? E eu, pela idade, pela convivência, realmente me vi num relacionamento incrivelmente abusivo por um despreparo pessoal. E isso daí é magnificado quando você está num outro país, sem os respaldos legais, sem os respaldos familiares, e eu tive que me virar nos 30, e por isso estou aqui. E aí quando você chegou em Boston, não tinha esse apoio de família? Não, você não tinha ninguém. Sozinha? Sozinha. Com 18 anos de idade? 18 anos de idade. Quanto tempo você ficou casada com ele? Eu fiquei com o meu primeiro marido por quase 7 anos. Uau! Por uma questão de sobrevivência mesmo, precisava resolver. Engraçado, né? Eu falo que Deus, o universo, seja lá o que você acredite, me colocou num intensivo de processos, porque no meu primeiro casamento, por causa da minha experiência, da minha vivência, eu hoje sou uma das advogadas brasileiras que mais ganha casos de violência doméstica nos Estados Unidos. Nós íamos falar sobre isso. Porque não é só pelo talento legal, é pela capacidade, a empatia em reconhecer o comportamento abusivo. Conhecimento de causa. Experiência em causa, mais que conhecimento. E isso me levou a ter uma perspectiva de vida muito diferente da que eu tinha quando vim para cá. Quando você foi um divisor de águas na sua vida? Não, agora eu vou seguir meu caminho, vou me divorciar, vou seguir minha vida. Como é que foi isso para você?
Foi libertador. Eu vivi durante um período que eu cheguei a pesar a minha comida para poder economizar o máximo possível. Uau! Eu tinha um filho, tenho um filho que hoje tem 18 anos, mas na época era uma criança pequena. Os seus 2 filhos são um dele? Não, eu me casei 2 vezes, 2 casamentos e 2 aprendizados, digamos assim, né? Mas eu tenho uma filha de 8 anos, a Sofia, e eu tenho um filho de 18, que é o Lucas, que é oriundo desse relacionamento. E daí, nesse período, você chegou, como você comentou, você estava pesando até a comida realmente? Claro, porque o meu objetivo era ter os recursos financeiros para sair daquela situação, recursos financeiros e legais. Naquela época, então eu cheguei nos Estados Unidos em 2002, não se falava abertamente de relacionamento emocionalmente abusivo e recursos imigratórios. Você está num casamento ruim, entrega na mão de Deus e vai. Ou atura porque vai mudar. Exato. E as outras baboseiras que a gente ouve com constância, principalmente a mulher ouve, né? Então, eu fiz 40 anos agora, então a nossa geração ainda é uma geração definida pela capacidade de ter um marido, de segurar um marido. Sim, seria o provedor. O provedor, o que escolhe, porque a mulher, o que as especialistas falam de estar na força feminina? Estar na sua força feminina quando você é escolhida. E o homem não é só o que escolhe. Mas isso aí acho que vai ser papo para um outro programa, viu, Vanessa? Você vai ter que ensinar aqui relacionamentos. Mas quando foi da questão imigratória, eu realmente me preocupei com as ameaças que eu sofria diariamente de que eu ia perder a guarda do meu filho. Você passou por isso? Passei. Meu filho foi tirado de mim num carro de polícia. Nossa. Foi assim, uma vivência intensa. Então, aquele planejamento financeiro era para criar os recursos para que eu pudesse, né, me independizar. E quando eu finalizei o meu processo imigratório, eu saí de casa. A escolha pelo direito foi um dos pontos que você definiu na sua vida devido a todo esse processo que você estava vivendo, não? Direito me escolheu. Olha que legal. O direito me escolheu. Quando eu me formei em marketing, eu sou formada em marketing, e na minha formatura, um colega de classe estava à minha frente e me pediu, já tinha um bom emprego no banco na época, e ele me pediu uma carta de recomendação que ele ia fazer direito. Que legal. E ele é porto-riquenho, americano, então, e ele falou, você deveria fazer direito. Eu falei, você tá louco, não tem inglês para isso. Enfim, criei os obstáculos, né? E daí, o meu então namorado, que foi meu segundo marido, ele virou para mim e falou, quando esse meu amigo se afastou, ele falou, e por que você não pode fazer direito? Eu falei, você tá doido, menino, não tem condições, sabe, essa situação toda. Ele falou, mas se ele consegue, você também consegue. Aí nada é pior para uma sagitariana do que lançar um desafio, né? Exatamente. E lá fui eu. E acabou que eu me tornei advogada e ele não. Nossa! Eu me tornei advogada e ele não. E isso é fantástico para ver como as circunstâncias nos redirecionam na vida para que a gente chegue no ponto que a gente tem que chegar quando a gente se abre a ouvir. Nunca imaginei. Eu estava planejando fazer um mestrado em psicologia industrial. Bom, eu só sou terapeuta, porque o advogado é meio terapeuta, ele é conselheiro, ele é tudo. Mas não, o direito me escolheu muito mais do que eu escolhi ele. Mas sou incrivelmente grata porque eu me realizo de tal forma, fazendo o que eu faço, é desafiador, é recompensador, é fantástico. Para mim, ser advogado é fantástico. Nesse momento, nesse período, na sua primeira entrada aqui nos Estados Unidos e passando por todas essas dificuldades, você pensou em algum momento voltar para o Brasil? Várias vezes. Várias vezes. E o que te segurou? Eu tive uma situação onde, enquanto eu ainda estava morando com o meu primeiro marido, e eu sofria várias ameaças, e ele falou, teve uma situação que foi muito peculiar, ele falou que ia me matar, ia X, Y, Z, e que eu ia perder a guarda do meu filho. E eu pensei, eu vou pro Brasil agora. O meu green card tinha acabado de sair. E eu falei para ele que eu ia a passeio. E ele falou, não, tudo bem. Eu consegui que uma agência de viagem me apresentasse uma reserva mostrando ida e volta, mas eu só tinha a passagem de ida. E eu falei, esse é meu momento de escapar. Mas ele não sabia. Quando eu cheguei no Brasil, meu filho, que devia ter 2 anos e meio na época, ele foi comer biscoito. Bom, sou do Rio de Janeiro, então é biscoito. Biscoito Globo. Meu filho foi comer biscoito e tinham várias crianças na rua e ele foi sem malícia, porque a criança americana no geral é sem malícia, a criança criada que é sem malícia. E ele foi dando biscoito um a um. Uau. E aí quando chegou na vez dele, o biscoito tinha acabado. E um dos meninos estavam brincando com ele, tinham
tinha pego mais de um biscoito, e ele falou, divide comigo. E ele falou, tá doido, eu não vou te... Enfim, Sim. aquele jeito de carioca, Sim. né? E o Lucas veio chorando pra falar comigo, mãe, pegaram o meu biscoito todo. E naquele momento eu me dei conta que meu filho não tinha as ferramentas psicológicas para sobreviver no Brasil. Sobreviver de uma forma plena. E eu falei, ele não merece. Eu vou fazer o sacrifício até o final e eu vou fazer valer a pena. E não sei como que eu fiz. E hoje ele tá aí. Aí voltou. Voltei. Aí depois conheceu o pai. Conheci o pai da Sofia. Sofia. Nós ficamos juntos por 10 anos, pelo menos. Eu falei, nunca mais quero namorar brasileiro. Aí o terceiro encontro que eu vou é com um brasileiro e 3 meses depois a gente estava junto. A sua história remete, eu falo que em qualquer lugar do mundo, aonde a gente encontra um brasileiro ou até mesmo no nosso país de origem, a sua história remete à história de muitas mulheres. Sem dúvida. Então, eu falo que não é o país em si, mas as histórias que compõem o ser humano. E esse relato que você está dando aqui é tão importante porque você conseguiu romper e hoje tem muitas mulheres em situações muito parecidas com a sua e que não conseguem romper por medo. E detalhe, mulheres que vão à luta, mulheres que trabalham, mulheres que sustentam até mesmo o seu parceiro e o seu lar, mães de família e que não conseguem romper. Não conseguem ter essa audácia. Aí muitas que eu sei que estão nos assistindo vão dizer assim, mas ela era jovem. Eu acredito e eu quero falar para você que me assiste que não existe idade. Não existe idade para você romper, não existe idade para você buscar sua felicidade, não existe idade para você recomeçar. Eu tenho uma máxima, Renata, que diz assim, eu tenho muito isso para mim, não existe hoje literatura para as mulheres acima de 45 ou 50 anos. Então, a mulher de 50 anos é a antiga mulher de 40, a de 40 é a mulher de 30, enfim, isso tudo vai muito da sua cabeça, da sua vivência. Então, tudo isso que você passa, tudo isso que você relata para essas mulheres, incentiva até mesmo muitas pessoas que passam por situações abusivas romperem definitivamente e darem mais um passo. Eu acho que quando a gente fala o 40 é o novo 50, ou 50 é o novo 40, 40 é o novo 30, tomara que não seja. Porque hoje a gente tem melhor acesso ao Botox e a gente tem mais acesso à informação. Pois é verdade. Não, né? E não é Uma de vergonha 50. isso. E a Renata de 40 não quer ser a Renata de 30. A Renata de 30 viveu as suas experiências e eu quero viver as experiências da Renata de 40. Não tente me encontrar num lugar onde eu não habito mais. Então... quando a gente fala do que é ser mulher hoje, do que significa ser mulher, ser imigrante, é você aprender a fazer escolhas conscientes e não escolhas induzidas. Então, a mulher que é forte, ela está navegando uma realidade que ainda não está pronta para ela. Se a mulher é forte, é determinada e ela é ambiciosa, ela é rotulada pelas próprias mulheres. E ela tem dificuldade de se relacionar, então ela se retrai, ao invés de ela viver na plenitude do que ela quer ser. Então, seja você da forma que for melhor para você, porque no final das contas você vai ter que se olhar não na lente da rede social, pelo julgamento do outro. Você tem que olhar para você e falar, nossa, eu estou tão feliz com a versão de hoje que eu vi no espelho. E a versão de hoje não vai ter sempre sucesso. Você vai ser a única pessoa que vai se amar quando você está no fracasso, porque é aí que você consegue se reconstruir e bola pra frente. Casos que você pegou e que de alguma maneira te emocionam até hoje ao lembrar, que eu digo assim, o direito, quando a gente começa a estudar o direito e a gente entende, e isso é uma coisa que eu acho bem legal também em relação ao Brasil, a gente comentar isso, porque infelizmente nós somos de uma cultura que nós não defendemos os nossos direitos. Sabe aquele jeitinho assim, Renata? Deixa pra lá, vou ter dor de cabeça pra quê? Pra que eu vou atrás disso só pra ter dor de cabeça? Aqui nos Estados Unidos a gente vê que é inverso, as pessoas vão em busca do seu direito, eu quero, eu faço, enfim. E pra você, casos que realmente te marcaram, que te fazem lembrar, te trazem à memória, falar, caramba, eu passei e consegui, tive a vitória nesse caso, e a pessoa hoje... Eu tenho vários. Imagina, o meu escritório hoje, estamos gravando esse vídeo em 2022, meu escritório tem mais de 1.800 casos sobre a minha batuta. São vários, porque os casos demoram muito tempo. Então, a gente começa um processo e o processo vai ficar estagnado por um período. Mas sempre tem um. Eu tenho um do João,
um menino que me procurou com 16 anos ou 15 anos e ele veio morar com a tia nos Estados Unidos. Eu posso falar do caso dele abertamente, porque são casos que a gente já falou e ninguém conseguiu reconhecer que ele poderia fazer um processo pela lei de abandono juvenil. E eu nunca tinha feito aquele caso. E eu falei pra ele, eu vou fazer o seu caso e eu vou ganhar. Você confia em mim de fazer o processo? Ele falou, confio. Enfim, eu descobri que era ele quem trabalhava para me pagar. E quando eu descobri, eu chamei ele, nós ganhamos o caso dele, eu falei, olha, tá aqui o dinheiro que você me pagou, mas eu quero um compromisso seu. Eu quero que você me mande uma foto do dia que você se formar na faculdade. E daí um dia, eu estava na Suíça, de férias, e recebi uma mensagem no meu Instagram, e era uma foto dele, dando uma palestra sobre contabilidade. Ele ganhou uma bolsa, tá? E ele falou, eu nunca vou tirar você da minha mente, da minha memória, porque você abriu uma porta. Um menino que veio do Brasil, pobre, com recursos limitados, agora está aí se formando, vai ser contador, feliz da vida. Já tive vários outros casos de violência doméstica que a gente ganhou. Muito, imagina. Casos de tráfico humano. A gente fala muito aqui. A gente faz muitos casos de tráfico humano. Primeiro caso de tráfico humano que eu fiz também foi um processo que ela já havia ido a vários advogados, mais de 12 anos. Ganhamos o caso dela, ninguém havia identificado, porque o crescimento só se encontra, a zona de oportunidade está do outro lado das conversas difíceis. Essa conversa superficial de oi, nossa, que sapato bonito, essa não te dá profundidade. Nem na vida e nem no direito. Então, quando o cliente vem conversar comigo, ele vem pronto para uma sessão de terapia. Eu falo que é Padre Quevedo da imigração. Mas é ali que a gente está cavando por um tesouro legal que vai abrir uma oportunidade para esse cliente. E faz toda a diferença, porque a maioria vem para o nosso escritório desenganado e está aí. Vários casos de sucesso, desde profissionais de habilidade extraordinária, investidores. Você falou a respeito de tráfico humano e Sim. A gente tem ouvido muito nas mídias até mesmo em relação a alguns pontos para as pessoas ficarem mais atentas. Abordagem em aeroportos, até mesmo em supermercados, para as pessoas ficarem mais atentas. Quais são os conselhos que você dá? Porque hoje estamos no estado da Flórida, um estado turístico, e a gente escuta muito isso. E o turista, ele chega muito alegre, muito feliz e tudo bem, e vamos lá, é o nosso Tô na Flórida. Quais são os conselhos que você dá? Você que já passou por isso, você que tem casos reais e pode relatar. O processo de tráfico humano, as pessoas acreditam que ele tem um formato, que é aquela pessoa que é raptada no mercado, é o bicho do pirulito, né? Vem cá que eu vou te dar um docinho. Não é. Os casos de tráfico humano, na maioria das vezes, são pessoas que são da sua lida, do seu contato e te fazem uma oferta irrecusável. Vanessa, vem para os Estados Unidos, eu tenho um trabalho para você aqui, você vai ganhar muito bem. E quando você chega aqui, você se vê numa situação onde você está trabalhando sem receber, aonde você está se prostituindo e não é... A vítima se culpa e ela não conta para ninguém. O número de mulheres que procuram o meu escritório e que foram violentadas na travessia da fronteira do Brasil para os Estados Unidos, porque estavam vindo buscando uma nova vida e não tinham ideia do que iriam passar em caminho aos Estados Unidos e que nunca falaram para ninguém. O que a gente mais ouve, pelo menos uma vez por semana. Você foi a primeira pessoa para quem eu confessei que eu tive... A minha primeira experiência sexual foi um estupro na fronteira ou por alguém, um namorado que me trouxe para os Estados Unidos. Homens que vêm para os Estados Unidos e que são obrigados a trabalhar na construção sem receber, numa condição semi-escrava. E semi-escravidão não é porque você está preso, é porque você está trabalhando sem liberdade de sair, sob uma ameaça, coagido e sem receber. Isso daí é crime e pode levar a um benefício imigratório. E Renata, eles vêm buscar o sonho americano ainda? Sem dúvida. O sonho americano está em todas as redes. Esses influencers que ficam falando que se trabalha um dia e compra um Rolls Royce, tem uma árvore de dinheiro. Eu estou vendo um monte de planta aqui no meu cenário, mas nenhuma das minhas dá dinheiro. Também estou procurando, chacoalhando. Estou chacoalhando. Mas eu acho que o sonho americano, ele mudou de formato. Quando eu vinha 20 anos atrás, a pessoa vinha para juntar dinheiro e voltar. Agora a pessoa aspira por morar nos Estados Unidos. E aí
Mas ela faz o planejamento inverso. Ela pensa na roupa que ela vai usar, nas férias que ela vai tirar, no carro que ela vai dirigir, mas ela não pensa em como ela vai fazer desse sonho um sonho real e legal. Agora, as pessoas que estão pensando em vir para os Estados Unidos, qual é o primeiro passo? Vai aprender inglês. O planejamento começa na preparação do idioma. Se você quer vir para os Estados Unidos, antes de tirar o passaporte, antes de tirar o visto, trabalhe na versão de você que você vai trazer para os Estados Unidos. Vai aprender inglês. Legal. Primeiro. Segundo, é fazer um aconselhamento legal, competente. Se estão vendendo muita facilidade, suspeite, porque os Estados Unidos é ótimo, mas infelizmente os Estados Unidos não é para todos. Senão, não seria Estados Unidos. Exatamente. E, finalmente, economize dinheiro e venha preparado para mudar os seus paradigmas. Eu brinco que os Estados Unidos é o lugar onde você coloca a sandalinha da humildade, que você vai ter que se reinventar. Verdade. A versão de você que vai viver nos Estados Unidos não é a versão que veio do Brasil ou de qualquer outro lugar. Aproveite essa experiência que é única e faça o melhor dela. O que a Renata de hoje falaria para a Renata com 18 anos de idade, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro? Nossa, arruma um marido rico. Arruma um marido rico e evita todo esse transtorno. Não, gente, brincadeira. Sei que não é a resposta, esquece. Essa era a resposta. Era essa mesmo. Era essa? Arruma um marido Imagina. rico, homem dá trabalho duro, homem dá trabalho rico. Então você vai ter trabalho, ter trabalho com rico. Mas eu acho que a Renata lá de trás teria uma outra perspectiva em relação ao potencial dela mesmo. A gente espera a validação externa e a validação é dentro de você. É você que sabe até onde você aguenta. E eu acho que a Renata de 18 anos teria muito orgulho da Renata de 40. Pode ter certeza que sim. E em nome de todos os seus clientes, quantos casos já? Não, hoje abertos 1.850. 1.850. Em nome desses casos que você já ganhou, dessas pessoas que você levou uma esperança, que você chorou junto, eu tenho certeza disso. Sem dúvida. Agradeço em nome delas. Obrigada. E muitas outras que ainda virão Se e que vão Deus te quiser. procurar. E que essa mulher, gente, ela é muito humana. Ela é isso aqui, ó, que você tá vendo. O que você vê nas redes sociais, o que você vê nos programas de televisão, ela é isso aqui. Ela é a essência. Por isso ela é sucesso, porque ela não perdeu a essência. Às vezes dói, machuca, a gente cai, levanta, mas quando levanta, ainda continua com o coração puro. Que Deus te abençoe. Obrigada, Vanessa. É isso aí, hoje eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.